Olá, seja bem-vindo ao curso de Excel. O conteúdo desta série de vídeos é excelente. Visualize todos os vídeos e confirme por si mesmo o potencial desta ferramenta. O curso é para todos. Comece pelo básico e percorra todo o caminho até chegar ao nível avançado. O curso é muito prático e fundamentado pela teoria. Aprenda a trabalhar no Excel através do exercício proposto, o qual é baseado na construção de uma grelha de avaliação escolar. Comece já hoje a frequentar o curso e fique a conhecer os principais recursos e funcionalidades que muitas pessoas usam no seu dia a dia. Feita esta introdução, vamos avançar. Parte 1. A descrição do básico. O Excel é uma aplicação que permite inserir, organizar, tratar, validar e filtrar dados. Também efetuar cálculos e criar gráficos. Em Portugal, esta aplicação é conhecida por folha de cálculo eletrónica e no Brasil por planilha eletrónica. O seu fecheiro base é designado por livro. Parte 2. Criação de um livro em branco. No contexto do Excel, um livro em branco refere-se a um novo fecheiro, que não contém dados, fórmulas ou formatações pré-existentes. Noutras palavras, é um fecheiro vazio que está pronto para ser preenchido com informações, fórmulas e formatações personalizadas de acordo com as necessidades de cada pessoa. Para o Excel, um livro é um fecheiro que pode conter uma ou mais folhas de cálculo, permitindo assim organizar e trabalhar mais eficazmente. Continuando, vamos passar agora à prática. Abra o Excel e agora crie um livro em branco. Parte 3. Guardar um livro. Agora que criou um livro, é necessário guardar o livro. A ação de guardar um livro no Excel é fundamental para preservar o trabalho realizado. Realizar esta ação é possibilitar continuar a trabalhar no fecheiro mais tarde, ou apenas aceder ao fecheiro para o consultar ou partilhar. É recomendável guardar o fecheiro produzido regularmente. Assim, evita perda de dados. Sempre que necessário, deve ser utilizada a opção Guardar como, para criar cópias com nomes diferentes ou em localizações diferentes. Apresento agora um conceito muito importante relacionado com o Excel, o qual é designado por friso. O friso é um conjunto de barras de ferramentas que se encontram na parte superior da janela e tem por objetivo permitir encontrar rapidamente os comandos necessários para realizar uma tarefa. O friso é dividido por várias guias, cada uma das quais concentra um conjunto específico de tarefas ou funcionalidades. Dentro de cada guia encontram-se comandos organizados em grupos relacionados. Feita esta apresentação, vamos continuar. Aceda ao friso, clique sobre Fecheiro, clique sobre a opção Guardar como, defina o ambiente de trabalho como o local de armazenamento do fecheiro e atribua ao fecheiro o nome de grelha. Por fim, clique no botão Guardar para confirmar a ação. Parte 4. Apresentar a interface do Excel. Começo esta parte por explicar globalmente o que é uma interface. Uma interface, no contexto do Excel, refere-se ao conjunto de regras, comandos e recursos que permitem ao programa interagir com o utilizador e vice-versa. A área da interface do Excel que vou destacar neste momento é representada por uma tabela. A tabela é composta por colunas e linhas. As colunas são identificadas por letras, por exemplo, A, B, C. Já as linhas são identificadas por números, por exemplo, 1, 2, 3. Para introduzir dados no Excel, necessitamos de utilizar células, isto é, áreas de interseção de colunas com linhas. As células são identificadas por uma referência ou endereço, o qual é composto por uma letra que identifica a coluna e um número que identifica a linha. Na prática, ao selecionarmos, por exemplo, a célula B2, estamos a selecionar uma interseção da coluna B com a linha 2. Mais adiante, vamos aprofundar esta temática, pois existem conceitos importantes por explicar.
e essenciais para tornar-se especialista em Excel. Parte 5. Inserir, atualizar e apagar o conteúdo de uma célula. Começo por destacar uma área muito importante da interface do Excel. Esta área chama-se barra de fórmulas. É uma parte que deve conhecer muito bem, porque aqui é criada a lógica que impulsiona os cálculos e as análises nas folhas de cálculo. Realço que é fundamental começar a ter familiaridade com a barra de fórmulas para aproveitar ao máximo as capacidades do Excel, por exemplo, ao nível de inserção e edição de fórmulas, funções e outros dados, visualização de valores e referências de células. Vamos agora continuar com o exercício. Digite na célula A1 a palavra grelha. Seguidamente, pressione a tecla Enter no seu teclado. Agora, atualize o texto da célula A1. Faça duplo clique sobre o texto e escreva grelha de avaliação e, seguidamente, pressione a tecla Enter. Atualize novamente o conteúdo da célula A1, mas através de outro método. Tenha em atenção o seguinte: selecione a célula A1 e, posteriormente, aceda à barra de fórmulas do Excel, a qual se encontra neste local. O texto que consta na célula fica visível e pronto para poder ser editado. Clique na barra de fórmulas e agora altere o texto para grelha de avaliação 1. Seguidamente, pressione a tecla Enter. Por vezes temos necessidade de apagar o conteúdo de uma célula. Exemplificando, quando acontecer esta situação, faça o seguinte: selecione a célula pretendida, neste caso, célula A1, e depois pressione no seu teclado a tecla Delete ou Apagar. Como pode confirmar, o conteúdo foi eliminado. Neste momento, na célula A1, vamos voltar a escrever o texto grelha de avaliação 1. Parte 6. Anular e refazer uma ação. O Excel permite anular e refazer várias ações em sequência. Portanto, quando se comete um erro ou se pretende voltar a uma etapa anterior ou posterior, é possível usar repetidamente as ações de anular e refazer, conforme necessário. Exemplificando o que foi descrito, faça o seguinte: clique no botão indicado para anular a ação. Observe que o texto da célula A1 desapareceu. Clique agora no botão indicado para refazer a ação. Observe que o texto voltou a surgir na célula A1. Parte 7. Inserir dados numa célula e redimensionar uma coluna. Para trabalhar no Excel, é necessário ter dados. O ato de inserir dados numa célula significa adicionar informações ou valores específicos nessa célula, possibilitando assim criar relatórios, analisar e registrar dados de maneira organizada e eficaz. Cada célula pode ter uma categoria, são elas texto, número, data, moeda e muito mais, dependendo do tipo de informação que desejamos inserir. Redimensionar colunas é especialmente útil quando se trabalha com texto longo, números grandes ou quando pretendemos ajustar a formatação da folha de cálculo para melhorar a apresentação visual. A capacidade de redimensionar colunas no Excel permite personalizar as folhas de cálculo de acordo com as necessidades específicas de um determinado projeto. Vamos agora exemplificar. Substitua o conteúdo da célula A1 por grelha de avaliação número 1. Seguidamente, pressione a tecla Enter. Observe que o texto escrito na célula A1 não cabe na célula, pelo que chegou o momento de redimensionar a largura da coluna A. Para isso, coloque o cursor no local indicado, entre a linha que separa o cabeçalho da coluna A e a coluna B. Quando surgir este cursor, até ordem em contrário, pressione o botão esquerdo do rato, movendo depois em simultâneo para a direita, até a largura da coluna ficar suficientemente larga para caber o texto na célula A1. Agora, já pode soltar o botão esquerdo do rato.
Existe ainda uma outra forma de redimensionar a coluna, a qual permite ajustar a largura automaticamente ao conteúdo da célula. Observe como é fácil. Coloque o cursor no local indicado, isto é, entre a coluna que separa o cabeçalho A do cabeçalho B. E quando surgir este cursor, faça um duplo clique muito rápido com o botão esquerdo do rato. Caso não consiga realizar este procedimento de imediato, tente quantas vezes for necessário, até conseguir. Agora, redimensione a coluna para que a largura fique ajustada ao conteúdo da célula. Vamos continuar a introduzir mais alguns dados na nossa folha. Digite na célula A4 o texto Dados do aluno. Digite na célula A5 o texto Número. Digite na célula B5 o texto Nome. Digite na célula A6 o número 1. Digite na célula A7 o número 2. Digite na célula A8 o número 3. Digite na célula A9 o número 4. Agora vamos digitar mais alguns dados. Digite na célula B6 o texto Andreia. Digite na célula B7 o texto Bruno. Digite na célula C8 o texto Daniela. Digite na célula B9 o texto João. Observe que à medida que foram inseridos os dados do tipo texto, estes ficaram alinhados à esquerda. E quando foram inseridos os dados do tipo número, estes ficaram alinhados à direita. Esta referência que fiz agora é muito importante, porque por vezes permite identificar erros que surgem quando criamos uma folha de cálculo. Aproveite, consolide os conteúdos explorados através deste exercício. Coloque as suas dúvidas nos comentários e dê um like se gostou deste conteúdo. Subscreva o canal se quer receber notificações sobre novos conteúdos. Muito obrigado, cumprimentos e até ao próximo vídeo.